Outra questão, consumo crônico de cafeína influencia na ação ergogênica? Que aí é o que o colega tinha perguntado aqui também. Então, como eu falei antes, pelo aumento da atividade da CYP1A2, o consumo crônico de cafeína diminui o colateral. Você se torna mais apto a metabolizar, evita um excesso de cafeína na corrente sanguínea, consequentemente tem menos colateral. Será que diminui a ação ergogênica? O possível mecanismo de ação que justificaria uma redução do efeito ergogênico da cafeína com o consumo crônico não tem uma relação direta com a CYP1A2. É mais vinculado com a expressão dos receptores de adenosina. Então, como nós vimos de manhã, o principal mecanismo de ação da cafeína é diminuir a ativação de receptor de adenosina. Fazendo isso, ela reduz cansaço, letargia e aumenta a tolerância à dor. O que acontece com o consumo crônico? Quando a pessoa consome cronicamente cafeína, o nosso corpo também, de maneira muito inteligente, ele começa a ver que aquele receptor de adenosina que antes era ativado pela adenosina está bloqueado pela cafeína e ele começa a produzir novos receptores de adenosina. Ele faz um upregulation na expressão de receptor de adenosina. E agora esses novos receptores de adenosina que não estão associados à cafeína, eles podem ser ativados pela adenosina e, quando ativados, causar mais cansaço, mais fadiga, mais letargia. Então, o mecanismo de ação que justificaria uma diminuição ou uma anulação do efeito ergogênico da cafeína com o consumo crônico é esse: aumento na expressão de receptor de adenosina com o consumo crônico. Não tem um vínculo direto com a alteração na capacidade de metabolização, tá? E aqui também a gente tem estudos que fazem essa comparação. Pegam usuários crônicos ou não usuários de cafeína, dão uma dose aguda pré-treino para ver se a pessoa consumia cronicamente tem o mesmo efeito da pessoa que nunca consumia cafeína. Nesse estudo, eles pegaram pessoas que consumiam mais de 300 mg de cafeína por dia, cronicamente, ou pessoas que consumiam menos de 50 mg ou 0 mg de cafeína por dia, deram para eles uma dose de 5 mg de cafeína por quilo, 1 hora, 3 horas e 6 horas antes do treino, para ver se ia ter diferença aqui no desempenho do treino. O treino foi realizado às 14 horas, um grupo usou a cafeína às 8 da manhã, o outro grupo às 11, o outro grupo às 13 horas. Com relação ao desempenho, esses dois primeiros aqui são os não usuários de cafeína e os dois últimos os usuários de cafeína. Se vocês observarem, os não usuários de cafeína que usaram o placebo chegaram até a exaustão com mais ou menos 25, 26 minutos. Os não usuários de cafeína que suplementaram cafeína chegaram até a exaustão com mais ou menos 33 minutos. Então, quem não usava cafeína e usou a cafeína antes do treino, aumentou o tempo até a exaustão em mais ou menos 7 a 8 minutos. Mesmo quem usou 6 horas antes do treino. Como que esse cara que usou 6 horas antes do treino melhorou o desempenho se eu falei que o pico plasmático médio era depois de 1 hora? Justamente porque não era um usuário crônico de cafeína. Se a pessoa não consome cronicamente cafeína, a capacidade de metabolização dela vai sendo menor. Consequentemente, a meia-vida aumenta e ela consegue manter a concentração de cafeína mais alta na corrente sanguínea por um período mais prolongado de tempo. Então esse cara, mesmo usando 6 horas antes, como ele metaboliza muito mais lentamente a cafeína, ele chegou no treino 6 horas depois com uma concentração de cafeína suficiente para gerar uma ação ergogênica significativa. Então, mesmo 6 horas antes, melhorou o desempenho de forma igualitária. Os usuários de cafeína que usaram o placebo chegaram no tempo até exaustão com mais ou menos aqui 24, quase 25 minutos. Os usuários de cafeína que usaram a cafeína pré-treino chegaram no tempo até exaustão mais ou menos na faixa de 27 a 28 minutos. Então, quem era usuário de cafeína e usou cafeína pré-treino também melhorou o desempenho no treino. Só que a magnitude do efeito foi menor. Ou seja, o cara que não era usuário melhorou mais ainda o desempenho quando comparado ao cara que era usuário. Sendo que nos usuários de cafeína, quem usou 6 horas antes do treino não teve nenhum efeito benéfico. É esperado, porque como esse cara é usuário de cafeína, ele metaboliza mais rapidamente, usando 6 horas antes do treino, vai chegar no treino, ele já vai ter metabolizado muito essa cafeína e a concentração vai ser baixa e não vai ter um efeito ergogênico significativo. Então, o que esse estudo mostrou? Que o consumo crônico de cafeína não anula a ação ergogênica aguda da cafeína pré-treino, mas pode diminuir um pouco o efeito. O que a literatura nos mostra é, ou o consumo crônico de cafeína diminui um pouquinho a ação ergogênica, ou não tem nenhuma influência. Tem estudo que mostra que realmente não altera. Esse aqui é um exemplo. Esse estudo foi publicado por um grupo de pesquisadores aqui da USP, pegaram ciclistas e dividiram em 3 grupos. Um grupo que mal consumia cafeína, 50 mg por dia, olha lá. O outro grupo consumia mais ou menos 150 mg de cafeína por dia e um grupo consumia mais de 300 mg de cafeína por dia. Deu para esses ciclistas uma dose de 6 mg de cafeína por quilo,
1 hora antes do exercício, para ver se teria diferença também. Nesse estudo não teve diferença. Tanto quem mal consumia cafeína, quem consumia cafeína moderadamente ou quem consumia uma dose alta de cafeína, teve o mesmo efeito no desempenho. Tanto é que o próprio título do estudo botando para baixo o mito que o consumo habitual de cafeína influencia na ação ergogênica em resposta à suplementação. Então, o que a literatura nos mostra, esse aqui é até um estudo de revisão sistemática com meta-análise publicado no ano passado, é que o consumidor crônico de cafeína, das duas uma, ou não vai ter efeito nenhum deletério com relação à ação ergogênica aguda da cafeína, ou talvez diminua um pouquinho. Na análise feita por esse estudo, que englobou vários outros, eles viram que o consumo crônico de café aparentemente não influencia na ação ergogênica da cafeína. Aparentemente, porque tem estudo que mostra uma leve diminuição, mas anular o efeito não vai. O que essa pessoa não vai sentir é o colateral, às vezes aquela euforia, aquela agitação, né? Porque ela já consome cafeína há muito tempo e influenciou na capacidade de metabolização. Mas a ação ergogênica vai ocorrer. Pode ser talvez um pouquinho menor ou pode ser a mesma quando comparado à pessoa que nunca consome cafeína. Inclusive, nesse estudo, eles viram aquela mesma questão que a gente viu antes, que as doses acima de 6 mg por quilo não causavam efeitos ergogênicos adicionais e, em alguns casos, poderiam, inclusive, causar mais efeito colateral.